Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma realização da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas unos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus. O programa Espírito e Vida de hoje traz um tema sobre o qual a maioria das pessoas sequer gostam de ouvir falar. Vamos conversar sobre o trabalho. O trabalho é mesmo necessário? Vamos trabalhar a vida inteira? No mundo espiritual, continua-se a trabalhar? O trabalho é um castigo ou uma bênção? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o diretor de Relações Institucionais da FERN, Kleber Costa. Kleber também é divulgador espírita e representante do Move Paz em nosso estado. Kleber Costa, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nilo, ao programa Espírito e Vida, pela oportunidade. Né? Certamente que nós nos sentimos aqui realmente muita vontade, né? Nesta oportunidade que nós estamos tendo, né, de trabalhar em prol da divulgação do Espiritismo, usando esse canal de comunicação com o público. Então vamos ao trabalho. Kleber, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e decreta: ganharás o pão com o suor do teu rosto. O trabalho é então uma punição, um castigo? Absolutamente. O trabalho é uma oportunidade que nós temos de podermos nos desenvolvermos enquanto reencarnados aqui, vivendo a experiência na carne, do ponto de vista físico, né? E também encarnado ou desencarnado do ponto de vista intelectual. Que, através do trabalho também nós nos desenvolvemos, nós evoluímos intelectualmente. Após a morte no mundo espiritual,
A gente vê na obra de André Luiz, né, as atividades no mundo espiritual. Continua-se a trabalhar, então, após a morte? Ou seja, não há aquele famoso descanse em paz? Absolutamente. O trabalho é incessante. Aqui, reencarnados, o corpo descansa. Porque o corpo é matéria e, efetivamente, ele precisa de alguns momentos para reposição de energias. Mas o espírito não sente essa necessidade. Então, o espírito trabalha incessantemente. Enquanto encarnado aqui, desencarnado nos seus variados níveis de evolução. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai modificando a forma de trabalhar. Ele trabalha menos materialmente e mais intelectualmente, mas sempre proficuamente. Jesus, que é um espírito perfeito, o governador espiritual da Terra, trabalha certamente muito mais do que o conjunto de todos nós, porque ele trabalha incessantemente, nos protegendo, nos amparando e providenciando para que cada um de nós possamos ter as oportunidades adequadas, cada um ao seu tempo, de podermos também evoluir através do trabalho. Ô Kleber, ao longo da história, a jornada de trabalho tem diminuído com a evolução, com a tecnologia, etc. Antigamente, a jornada de trabalho era 18 a Revolução Industrial era 18 horas ao dia. Hoje é 6 horas 6 horas e os sindicatos trabalham por reduzir ainda mais essa carga de trabalho. A seguir essa tendência, cada dia trabalharemos menos e teremos mais tempo de lazer. O que fazer então com esse tempo de lazer? E esse lazer, esse ócio, seria então uma omissão? Seria uma falha? Seria uma omissão da nossa parte? Isso é muito relativo, né? Porque nos dias atuais mesmo, nós ainda encontramos irmãos nossos em alguns países sendo submetido a cargas horárias similares ao sistema escravagista. Não faz muito tempo, os nossos irmãos da região lá da Ásia trabalhavam 18 horas por dia. Diz que na China não é diferente. O processo de evolução lá tem feito com que essa carga horária vá diminuindo, mas, conforme nós afirmamos anteriormente, à medida que nós evoluímos, à medida que nós progredimos, aos poucos nós vamos substituindo o trabalho braçal, material, pelo trabalho intelectual. Então, o avanço da tecnologia, que nos proporciona essa carga horária de trabalho laboral menor, não significa que nós devamos utilizar essas horas que nós angariamos no ócio, ou no lazer ocioso. Nós precisamos dedicar esse tempo em um labor intelectual, em trabalhar em prol do progresso da própria humanidade, uma vez que tenhamos a convicção de que nós estamos aqui no planeta vivendo uma experiência reencarnatória, num processo de evolução espiritual, que essa evolução será sempre fruto do nosso esforço, seja no campo do trabalho material, braçal, seja no campo do trabalho intelectual, porque muitas ações materiais mesmos, elas dependem de um planejamento mental. Então, muitas vezes, existem muitas pessoas, há um físico muito famoso no mundo inteiro, não me lembro agora o nome dele, mas ele é muito conhecido, que ele é tetraplégico. Ele vive totalmente imóvel, mas ele tem dado uma contribuição imensa à ciência brasileira. Então, eu acho que ele é uma prova inconteste de que nós podemos produzir intelectualmente em benefício da humanidade de uma forma decisiva. Vamos a um breve intervalo agora e voltaremos daqui a pouco conversando ainda sobre o trabalho. E eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a preguiça. Não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta conversando com Kleber Costa sobre o trabalho. Kleber, há uma fábula que contrapõe a formiga esforçada, trabalhadora, à cigarra, que quer viver cantando, quer viver de poesia. Existem pessoas que alegam não amar o seu trabalho. Trabalham porque é o jeito, porque é obrigado. Outras que só fazem aquilo que gostam. E o que acontece com esses que se queixam e não gostam absolutamente de trabalhar? Ou seja, a preguiça é um pecado? É um defeito, né? Nós não podemos falar em termos de pecado, né? Porque isso poderá nos levar a antigas culturas das quais nós estamos tentando nos sobressair, né? Mas, efetivamente, é um defeito, né? Porque aquele que refuga a oportunidade do labor, né, do trabalho em prol do crescimento da humanidade, ele está cometendo um equívoco muito grande. Efetivamente, o nosso conhecimento cultural, que foi nos proporcionado através das experiências que vivemos em épocas transatas, nos levam a desenvolver esse raciocínio, porque nós acreditávamos que a vida iniciava no momento em que nascíamos neste planeta e, ao morrermos, tudo se acabaria. Então, nós teríamos que aproveitar essa vida aqui de alguma forma. Então, nós, efetivamente, não iríamos desperdiçar uma oportunidade de ócio, porque não haveria outras consequências. Mas, a partir do conhecimento da lei da reencarnação, quando nós tomamos ciência de que vivemos aqui apenas um pequeno intervalo das nossas vidas, um tempo mínimo mesmo, e que nós devemos aproveitar o máximo que pudermos todas as oportunidades, então, a partir desse entendimento, nós devemos desenvolver esforços, né, de aplicar todo o tempo que nós temos disponível para uma atividade produtiva, mesmo que seja do ponto de vista intelectual, porque os espíritos nos esclarecem que tudo que tem utilidade é trabalho, né? E muitas vezes a gente pode imaginar que o trabalho se dê apenas do ponto de vista do trabalho braçal, do trabalho material, mas os espíritos nos esclarecem que tudo que seja útil é uma espécie de trabalho. É uma forma de trabalho, não é? Ô Kleber, no livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, chama a atenção o fato de haver trabalho para todos no nosso lar. André Luiz, por exemplo, consegue uma ocupação no hospital. A remuneração é feita em bônus hora. Como é que se dá isso? É uma forma de dinheiro no mundo espiritual? Do nosso ponto de vista, né? Porque nós temos uma visão muito canhestra ainda das coisas do mundo espiritual. Talvez porque a gente ainda imagine que o mundo espiritual é uma cópia do nosso mundo, quando na realidade o nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Imperfeito? Exatamente, uma cópia imperfeita, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Nós estamos caminhando nessa trajetória em busca da perfeição espiritual, né? Então, para o nosso entendimento, é como se fosse a moeda dele lá, mas é alguma coisa para mensurar, né, o mérito de cada um dentro das suas atividades no mundo espiritual, porque cada um tem uma gradação, cada um se emprega com um nível de afinco às tarefas que lhes são confiadas, né? Outros até nem querem, preferem, mesmo no mundo espiritual, preferem estar no ócio. Então, conforme seja a atitude desse espírito em relação às tarefas que lhes são confiadas, ele tem certamente um certo retorno, um mérito, né? E André Luiz nos traz essa informação do bônus horas exatamente para a gente mensurar alguma coisa relativamente a isso. Kleber, dia há de chegar em que não precisaremos trabalhar, nos mundos ditosos talvez? Nós aprendemos que Deus trabalha, sempre trabalhou e continuará trabalhando. Então, se nós queremos caminhar em busca de uma perfeição espiritual, nós não poderemos ter essa perspectiva de que um dia iremos gozar esse período de férias, nem momentaneamente, porque o trabalho é incessante, né? Então, a lei do universo é o trabalho. A lei do universo é o trabalho. Agora,
Tem um detalhe que eu acho importante. A nossa referência com relação ao trabalho, ela irá se modificar. Porque hoje nós, talvez em função desse conhecimento cultural que nós trazemos de outras vidas, né, que você relatou, do relato da Bíblia, do castigo de Adão e Eva, a gente ainda encara o trabalho como sendo uma questão punitiva, né, que nós somos obrigados a trabalhar por uma questão de um erro que cometemos no passado. Isso não é verdade. Nós trabalhamos porque Deus nos entregou essa tarefa de nós mesmos produzirmos o progresso do mundo. É pelas nossas mãos que Deus opera o progresso do mundo. Então, nós precisamos trabalhar incessantemente, porque isso é uma missão divina, né? E quanto mais nós trabalhamos, mais méritos nós temos. Deveremos nos esforçar para isso e exercer o trabalho no limite das nossas possibilidades, no limite das nossas forças. Por isso que na experiência reencarnatória, quando nós somos mais jovens, nós trabalhamos mais do ponto de vista do esforço físico. Do vigor, não é? E na medida em que nós vamos envelhecendo, ou seja, o corpo vai envelhecendo, porque o fluido vital vai se rareando, então essa carga de trabalho físico, ela vai diminuindo e a gente tem que ir procurando em função da experiência acumulada e substituindo esse esforço por um trabalho intelectual. E Jesus, em João, capítulo 5, versículo 17, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer que a criação, o trabalho divino continua incessantemente, não é? E assim a gente chega ao final desse bloco. Voltaremos instantes ainda conversando sobre a lei do trabalho e nesse próximo bloco quem faz a pergunta é você, o telespectador. Fique ligado, voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com pergunta dos telespectadores sobre a lei do trabalho. E gostaria de saber, com relação ao trabalho, essa palavra tão ampla e que para alguns é sofrimento, como o Espiritismo vê o trabalho como labuta do homem? O Espiritismo vê exatamente como uma possibilidade, uma oportunidade de evolução. Nós evoluímos através do trabalho, do esforço, né? Da labuta diária, na relação uns com os outros. É por isso que na nossa vida nós sempre nos deparamos com situações, as vicissitudes, as quais nós temos que vencer. E venceremos sempre através do trabalho. Algum trabalho nós teremos que fazer para podermos sobreviver vencendo as nossas vicissitudes. Então, o trabalho, do ponto de vista espírita, é uma lei natural de Deus e uma oportunidade de crescimento espiritual. Se o trabalho também é obrigação, o repouso também não é? Bom, eu não considero, do ponto de vista da lei natural, o trabalho como uma obrigação, porque vai ser sempre uma oportunidade. Nós sempre teremos o livre-arbítrio de aceitar ou não a tarefa do trabalho. Sendo que, um dia, nem que seja compulsoriamente, nós vamos ter que enfrentar esse trabalho, né? Como o trabalho é uma lei natural, o repouso também, do ponto de vista dos espíritos reencarnados, também é uma lei natural, porque o corpo precisa de refazimento, ele precisa repor as suas energias. Então, a cada turno de trabalho, deverá compreender, né, um respectivo período para o descanso do corpo, a reposição das energias, né? Mesmo do ponto de vista espiritual, certamente que também nós precisaremos de algum tempo, né, de repouso, né, para podermos nos refazer da refrega das lutas, né, das energias despendidas. Mas o trabalho será sempre
contínuo, intermitente, intercalado por esses momentos de repouso. Eu gostaria de tirar essa dúvida sobre a importância do trabalho para o espírito, na vida do espírito aqui na Terra e depois de desencarnado. Na vida do ser humano, o trabalho representa a sua sobrevivência, a princípio. Claro que também é o meio de progresso, de evolução, né? Do ponto de vista do espírito, o trabalho é a grande oportunidade que nós temos de exercitar a nossa capacidade de superação de dificuldades em busca de posições melhores do ponto de vista da evolução espiritual. É sempre através do trabalho que nós evoluímos, porque através do trabalho nós desenvolvemos o nosso esforço, nós nos aprimoramos, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos também intelectualmente. Então, é a ferramenta mais apropriada que nós dispomos, que a providência divina nos disponibiliza para esse processo de desenvolvimento espiritual que nós experimentamos nas nossas oportunidades reencarnatórias na Terra. Agradecemos a presença de Kleber Costa em nosso programa. Kleber, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder estar participando desse programa Espírito e Vida, uma realização da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa Casa Máter, que tanto esforço tem despendido no sentido de manter esse meio de comunicação, essa chama acesa, para poder levar essa palavra de esclarecimento do Espiritismo a todo o público do Rio Grande do Norte. Obrigado. Vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento dos temas abordados durante o programa. Anotem aí, diversas obras tratam desse tema. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 3, da Lei do Trabalho. As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Leis Morais da Vida. Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografados por Divaldo Pereira Franco. Depois da Morte, de Leon Denis. Estudando o Evangelho, Martins Peralva, no capítulo Estudo e Trabalho.